Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu acabei de gravar um vídeo aqui bem grande falando sobre estruturas de preço e localizações também, e usando o dia de hoje, 26 de setembro, como exemplo, tá? É um vídeo longo, ele ficou com 50 minutos, mas eu recomendo que você veja ele, acelera lá 1.5, 1.75, 2x, é, pode agregar bastante informação. O objetivo desse vídeo aqui, no entanto, não é falar muito de conceitos, e sim só fazer uma revisão do dia, né? Então, eu quero falar um pouquinho do que aconteceu hoje, pessoal. Vamos lá. É, Bob diário 1,49 de queda. Isso aqui traz para a gente, né? Nosso semanal aqui do Bob, ele está alto no contexto lateral. E aqui ele está vindo visitar um fundo, né? Que é um fundo relativamente majoritário aqui da média móvel, perdendo a média móvel semanal, confirmando uma leitura de segunda entrada, que na verdade foi aqui, mas aqui uma terceira, né? Vamos dizer assim, terceira entrada de venda alto no contexto lateral, que provavelmente ele venha mais para baixo. Né? Aqui no gráfico diário, a gente consegue observar bem que a próxima zona de resistência que tende a parar, ó, só aqui, nesse gap da barra 105 do gráfico diário. Ó, observa bem aqui, né? Então, tem bastante espaço, tem essa média de 200 passando aqui, né? E tem esse fundo anterior que ele fechou super próximo, mas hoje foi um dia de queda bem grande, né? Jogou lá para baixo a lateralidade e não tem cara de que isso aqui vai reverter, né? Só porque está abaixo da lateralidade aqui, até porque o fundo anterior, ó, ele passou sem olhar para trás aqui pelo diário, beleza? É, Repassando rapidinho, pessoal, as médias aqui, a vermelha 20 do gráfico atual, essa aqui é a 20 do 15 minutos em qualquer time frame e essa aqui é a média de 200, beleza? Hoje foi um dia, pessoal, de tendência desde a abertura, né? Tendência desde a abertura, onde a gente fez um padrão aí de price action, spike and channel, né? O spike foi aqui, essa queda que aconteceu toda de uma vez. Aqui pelos 60 não dá para pegar certinho, mas os 5 dá para ver direitinho. Ó, foi nas 4 primeiras barras, né? Foi na barra 4 que começou a correção. Até aqui ele caiu direto, ó. E aí ele fez um alvo ali, mas para o final do dia ele buscou o alvo do spike inteiro. Ó, bem aqui, bem certinho, né? Padrão de impulso e canal. E aí o início desse canal ele foi um pouco mais difícil, né? Um pouco mais travado, aqui querendo perder o suporte, os compradores tentando segurar, mas a hora que eles entregaram, começou a acionar stops, né? E a gente tem também aí alvos projetados dessas amplitudes aqui, que são as pernas de compra, né? As defesas dos compradores, ó, também dá lá, mais ou menos na mesma região. A gente perdeu o suporte, então, do gráfico de 60 minutos, né? A gente tinha um fundão aqui, bem relevante, e aí a gente passa a ter projeções macro, ó, disso daqui tudo para baixo, né? Buscar aqui 112.970, né? Se ele vai, a gente não sabe, mas o alvo que tem aí no momento que eu vejo é esse, tá? O alvo mais óbvio, assim por dizer, de espelhamento. Claro que a minha tese para amanhã, ela vai muito aqui no 60, né? De um pullback nessa região, tá? Porque ele tá caindo, beleza? Se a gente colocar aqui uma média de nova exponencial, a gente já vê que ela deu uma afastada. A 20 afastou bastante, né? A 20 afastou bastante. E eu não acho que ele vai continuar nesse ritmo assim, tão afastado da média. Claro que ele está caindo devagar, né? Várias barras de baixo, isso aqui indicam a resiliência do preço, né? Onde os movimentos eles não são climáticos. Então, quanto mais barras você vê na mesma direção, barras pequenas e que continuam, né, que têm continuidade, são sucessivas, maior a probabilidade desse movimento. Ele dar sequência pelo menos mais pernas. Né? Ele pode virar a qualquer tempo, mercado a mercado, mas é muito difícil que ele volte e ver isso aqui, plá, vá para cima, isso é a menor probabilidade. Também pode acontecer, o mercado é soberano, ele que manda, né? Mas não é o mais provável. Eu diria que uma correção aqui cairia bem para essa queda toda, né? Se a gente pensar que essa região aqui, basicamente é metade, ó, esse tracejadinho aqui do FIBO, é 50%. Basicamente metade, se a gente expandir isso aqui para cima, é um terço da perna que ele fez aí entre o final do dia de ontem e o dia de hoje. E aí os 5 minutos, pessoal, eu estava aqui ó, com essas coisas aqui, deixa eu dar uma... Ah não, pior que eu vou precisar, pessoal, vou precisar, deixa eu fazer o seguinte, esconder os estudos, pronto. A gente abre o dia perdendo a mínima do dia anterior, uma perna forte, então compras aqui sem condições, né?
A gente espera para tentar vender um pouco mais alto. Eu queria vender uma retração aqui na mínima do dia anterior, ou 50% um pouco mais acima, na média e tal. Não veio, né? Vendi, fez na barra 20, entendendo já isso aqui tudo como bem lateral e jogando meu stop acima da barra 2 aqui. Né? Acho que dava uma projeção dessa barra aqui, se eu não estou enganado. Ó, basicamente na mesma região. Um pouquinho mais para baixo, né? Eu coloquei o stop um pouco mais para cima. Mas se eu colocar isso tudo, eu vou ter que ocultar de novo. Bem, e aí fiz essa operação, o preço ele me deu 180 pontos de risco efetivo, chegou a andar 200, deixou um fundo mais alto, depois de uma primeira perna mais forte aqui nesse contexto aqui de baixa, onde eu já tinha algumas linhas traçadas aqui, ó, por exemplo essa, né, que já me deixava um pouco desconfortável aqui nessa situação toda, tinha a própria linha do dia, né, que já tinha aqui uma, duas, três puxadas, até quatro aqui, ou se você não contar tanto, né, deixa eu apagar isso aqui, pessoal, senão eu não vou conseguir ficar desenhando isso tudo e vai ser chato. Né? Tinha a linha do dia, ó, era essa aqui, né? Então eu preferi sair no 0 a 0 e tentar vender mais alto, mas ele de novo não chega onde eu queria vender no mínimo, que era aqui, e aí eu tento me arrumar com alguma coisa depois, né? Ó, ele não chegou aqui depois dessa perna. Tentei me arrumar aqui com a barra externa, perdendo aqui na média o topo duplo, né? Setup M2S, né? Duas pernas de correção na média móvel. E acabei zerando depois do pavio na perda desse fundo aqui, já me sinalizando que isso provavelmente iria retomar esse mesmo comportamento de correções profundas e eu não queria ser estopado no zero mais uma vez. Né? Eu já tinha sido estopado no zero aqui em uma, duas, três operações consecutivas, eu já iria para a quarta estopada no zero entre ontem e hoje, e aí eu falei, cara, né, eu prefiro sair com 250 pontos do que ficar né, indo para o 0 a 0 de novo. E aí, beleza, ele fez correções de. Novamente eu queria vender essa região, agora em confluência com a média de 20 aqui do 15 minutos, esse topo e tudo mais. Novamente ele não vem. E aí, uma perna muito forte, né, com barras de alta aqui consecutivas, tal como eu comentei, falhando fundo e tudo mais. Você fica querendo vender mais para cima, ele não vem. Você fica querendo vender depois de um rompimento para baixo, ele não rompe. E ele vai afunilando, afunilando, porém pressionando. Ó, se você for prestando atenção, você vê o seguinte: o ponto de suporte aqui ele não era perdido, mas os topos, ó, eles sempre vinham sendo pressionados, ó, pressionados, pressionados. Quando ele rompe aqui, com um pouco mais de convicção, a barra 59, eu entendo esse daqui como o último topo duplo na média, que teve outro, ó, e que eu poderia entrar aqui com o stop aqui em cima já, a essa altura do campeonato, porque não era para dar uma falha que viesse aqui em cima. Antes, aqui ou aqui, eu não tinha esse mesmo nível de segurança, né? Porque ele ainda não tinha tocado o suporte e tudo mais. Eu entendi dessa forma. Acabei saindo aqui novamente por conta de pavio, né? Dessa vez a decisão não foi das melhores, porque o mercado ainda deu mais uma perna de baixa, porém terminou com outro clímax, né? Outra wedge, né? Outro padrão de três puxadas aqui, ó. Considerando agora barras 30, 62 e 68. Acima dessa barra aqui é um sidebar depois de uma barra de exaustão, ainda mais dois clímax consecutivos. Eu gosto muito desse padrão. Normalmente eu procuro ele para ir num 2 para 1 da barra. Aqui eu fui ganancioso, eu queria 2 para 1 do meu trade. Né? E aí isso é um erro que a gente tem que ir corrigindo com o tempo também, pessoal, porque basicamente os três que eu fiz aqui foram todos os da média, né? E aí esse do sidebar foram três operações só basicamente que eu fiz hoje. Ah, não, teve o Fade também, né? Teve o Fade, teve vendendo alto na lateralidade, perto da média e tal. Foram quatro. Aqui eu fui ganancioso e queria o fechamento desse gap, ó. E como o alvo de 2 para 1 estava antes disso, eu falei, ah, beleza, eu acho que ele deve ir na média do 15. Afinal, ele não foi o dia inteiro desde a primeira barra. Bom, o preço não é obrigado a nada. Tornou a cair. Na barra 87 daria uma ótima venda para pelo menos um scalp, né? Pelo menos um para um aqui, né? Sair nessa linha de canal. Só que aqui eu já não estava mais operando, eu já tinha largado de mão. Já tinha feito esse resultado aqui, que inclusive, né, na conta demo. Eu estou operando conta demo, eu tenho uma meta, eu vou explicar um pouco mais a lógica por trás desse raciocínio depois. E falar de um monte de outras coisas que no momento eu acho que não vão interessar, porque a gente está começando, né? Estou começando a postar conteúdo aqui agora, esse conteúdo ainda vai ser descoberto aí mais para frente. Espero que consiga ajudar algumas pessoas com esse tipo de revisão. E estarei aqui sempre falando de price action, trazendo minhas operações. Mais para frente o racional aí de por que eu estou operando conta demo, né?
que, que eu pretendo nessa conta demo, quais são os meus objetivos do day trade curto, médio e longo prazo. Beleza? Valeu, grande abraço e tchau.